Essa é a maior evidência de que a Torre de Babel efetivamente existiu. E este é o exato lugar. A Bíblia Sagrada narra a história da Torre de Babel, uma estrutura que se estendia até os céus, sendo mais um dos grandes enigmas das Escrituras. Hoje em dia, o arranha-céu mais imponente do mundo é chamado de Burj Khalifa, localizado em Dubai, com uma altura de 828 metros. No entanto, segundo as Escrituras, a Torre de Babel foi a construção mais colossal já erguida. Construído aqui na Terra com aproximadamente 2.500 metros, ela teria sido erguida onde hoje fica a Síria e o Iraque, em 2.420 anos antes de Cristo, aproximadamente 130 anos após o dilúvio. Hoje em dia, já é bastante desafiador erguer uma estrutura tão elevada. Imagine então na antiguidade, muitos anos antes de Cristo. Será que tinham a habilidade de construir uma torre tão alta? Nimrod, bisneto de Noé, era rei de várias terras naquela época, e foi justamente ele que deu início ao projeto para erguer a torre. Seu objetivo era duplo. Primeiro, proteger-se de um novo dilúvio. Segundo, chegar mais perto de Deus. No entanto, não era para adorá-lo que ele almejava, mas sim para alcançar um patamar de proximidade. Ele queria atingir aquele ponto, não com o intuito de adoração, mas sim para um propósito próprio: enfrentar Deus. Além disso, durante a construção, a torre era utilizada como um edifício de astrologia e também um local para venerar deuses pagãs. Deus percebeu que aquela torre contrariava seus princípios e, para evitar que a construção fosse concluída, espalhou outros idiomas entre os homens, causando desentendimentos e impedindo que finalizassem a obra. Além disso, uma parte considerável da torre desabou, e a cidade recebeu o nome de Babel, que em hebraico significa confusão. Ao redor de todo o Iraque existem antigas construções conhecidas como zigurates, que eram uma espécie de templos. Acredita-se que a Torre de Babel fosse um desses zigurates. Apesar de muitos historiadores e estudiosos afirmarem ser impossível a existência de uma torre tão grande naquela época, outros tentam demonstrar que povos antigos realmente tinham a capacidade de construir essa torre. Por isso, pesquisadores reuniram informações da Bíblia para calcular até que altura os engenheiros antigos poderiam construir. Segundo a Bíblia, a torre alcançou 2.500 metros, feita com tijolos de argila. Então, simulando a narrativa, cientistas replicaram um tijolo de argila e avaliaram sua resistência. Segundo esse experimento, os tijolos aguentam, no máximo, 150 metros de altura. Após essa medida, o peso seria tão elevado que o tijolo acabaria por desabar. Embora 150 metros estejam longe dos 2.500 metros mencionados, um versículo bíblico chamou a atenção dos pesquisadores. O versículo declara o seguinte: E disseram uns aos outros, Vinde, façamos tijolos, e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. Gênesis 11:3. Essa técnica de queimar os tijolos é de fato um método que fortalece o tijolo, tornando-o mais resistente. Ao realizar um novo teste com tijolos queimados, os pesquisadores concluíram que esses tijolos suportam até 3 km de altura, ou seja, até um pouco maior do que a Torre de Babel. Sabemos então era construir a torre. Mas será que ela foi realmente construída? Recentemente, o Dr. Andrew George, da Universidade de Londres, teve uma grande descoberta. Encontrou em uma ruína do Iraque uma tabuleta de pedra. Essa pedra muito antiga teria esculpido nela um desenho que mostrasse como seria a Torre de Babel. Segundo o Dr. Andrew, essa é uma evidência significativa de que a Torre de Babel realmente existiu, pois continha o desenho que alguém teria esculpido ao observar a torre. O desenho dificilmente teria saído da imaginação de alguém. Na imagem, é possível ver o formato de uma torre e ao lado um homem que seria o rei Nabucodonosor II, que governou a Babilônia de 605 a 562 a.C. Na pedra, ainda tinha uma legenda muito misteriosa com a seguinte tradução: A casa, a fundação do céu e da terra, zigurate na Babilônia, a base que encheu para fazer um alto terraço. Eu construí as estruturas com betume, e cozinha em todo lugar. Eu completei o seu topo para o céu, tornando-o brilhante como o sol. A legenda é confusa, mas dá para entender que a torre era muito grande. Muitos acreditam que essa pedra é a evidência definitiva de que a Torre de Babel realmente existiu. Agora, comprovar sua altura é algo que não vamos conseguir provar. O que achou dessa narrativa?
Acredita que a torre realmente existiu e que a Bíblia está correta? Comente "Eu acredito". Siga nosso canal Curiosidades da Bíblia para mais histórias como essa.